A maior honra que nós podemos receber de Deus é fazer a sua vontade. Porque quando nós fazemos a vontade dele, nós estamos honrando a ele. E é para isso que nós nascemos. É para isso que nós somos chamados, para adorá-lo, para honrá-lo e para tê-lo como único e suficiente Deus em nossas vidas. Então que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações. Que nessa manhã nós possamos entender quais são os princípios que a honra traz sobre nós quando nós a praticamos. Os benefícios que ela traz sobre as nossas vidas quando nós entendemos e a praticamos. Nós não podemos tratar os benefícios da honra como algo comum, mas os benefícios da honra é algo poderoso que vem do trono de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos esses princípios colocados por Deus para nós, nós somos vitoriosos em tudo aquilo que nós fazemos. E ainda que nós às vezes não entendemos as vitórias, as dificuldades, as lutas, as batalhas antes da vitória, eu tenho absoluta certeza que no momento certo Deus vai mostrar para você aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Às vezes nós achamos que Deus ele está mudo. Às vezes nós achamos que Deus ele está calado. Ele não fala conosco. Mas quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando pelas nossas vidas. Essa é a promessa de Deus para nós. E eu quero orar com você antes de nós começarmos. Feche teus olhos aí, Pai. Em nome de Jesus. Fala aos nossos corações nessa manhã. Traga sobre nós o Teu Espírito. Traga sobre nós o Teu entendimento, Senhor Deus. E que o nosso coração se encha de alegria ao entendermos a Tua vontade para nós. Que nós possamos guardar os princípios de honra para toda a nossa vida. Que nós possamos ensiná-los às nossas famílias, os nossos filhos. Que nós possamos ensinar aqueles que estão embaixo da nossa liderança e que eles possam entender esses princípios e praticá-los e receber de Ti a recompensa pela prática. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quando a gente fala de honra, eu quero separar a honra do respeito. Porque respeito todo mundo tem que ter. Mas honrar, só alguns vão fazê-lo. Por quê? Porque só honra quem entende o princípio da honra. Você só vai praticar a honra na sua vida se você entender o que é honra e o que ela pode fazer na sua vida. É isso que está em jogo hoje. É isso que o Senhor quer falar para nós hoje, nessa manhã. Nós precisamos entender quais são esses princípios. E no grego a palavra honra, ela significa fixar valor, estimular e reverenciar. Então, quando eu honro alguém, eu estou fixando valor, eu estou estimulando e eu estou reverenciando. E a mesma coisa quando eu honro alguém, automaticamente eu estou honrando a Deus. Quando eu honro uma autoridade, automaticamente eu estou honrando a Deus. Por quê? Porque toda autoridade é constituída por Deus. E esses princípios precisam estar bem fixados em nossos corações. Mateus 13, capítulo 13, do versículo 53 ao 58, diz assim: E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se manifestava
se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, e não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Nós precisamos entender que a honra, ela norteou todas as ações de Jesus na terra. Eu gosto muito de trazer sempre ao meu coração, quando eu quero fazer alguma coisa, o modelo de Jesus. Porque o modelo de Jesus é a base de tudo aquilo que nós precisamos ser. E nós sabemos que a caminhada é difícil, nós sabemos que a nossa natureza não contribui para isso, mas nós sabemos que Ele enviou o Consolador, aquele que está conosco todos os dias e nos ajuda nas dificuldades. Então, quando eu tenho um modelo de Jesus para seguir, eu entendo que eu posso ser vitorioso e ter êxito em tudo aquilo que eu fizer, se eu fizer para a glória dele. Se eu caminhar na presença dele e se eu entender quais foram os princípios aplicados naquilo ali. A palavra nos fala que Jesus estava ensinando na sinagoga na sua terra natal, aonde ele foi criado, aonde ele cresceu. E as pessoas, elas não entenderam, não tiveram entendimento sobre a grandeza poderosa do que eles estavam recebendo naquele dia. Naquele dia, eles estavam diante daquele que podia fazer qualquer coisa por eles. Naquele dia, eles estavam diante de alguém que tinha poder nos céus e na terra. Alguém que as suas ações honrava aquele que o enviou. Então, quando eu faço a vontade de Deus, o chamado do Senhor, eu estou honrando a Deus, eu estou honrando a Jesus, e eu estou trazendo sobre a minha vida com essa ação as manifestações e as bênçãos de Deus. Quando você entende isso, as coisas mudam. Jesus sempre honrou a Deus com as suas ações. Em todo tempo, ele sempre honrou a Deus com as suas ações. A gente tem, nos dias de hoje, na nossa sociedade, banalizado a honra. A gente tem, assim como nós temos banalizado o amor. São duas palavras que têm sido muito negligenciadas na sua aplicação diária. Porque às vezes a gente vê as pessoas dizendo: eu te amo, mas as atitudes delas são totalmente diferentes daquilo que ela está falando. E a honra é a mesma coisa. Honra, quando nós trazemos a honra para dentro de um princípio espiritual, ele é algo poderoso, irmãos. A honra tem o poder de abrir as janelas dos céus e trazer bênção sobre a tua vida. A honra não é somente uma palavra, mas a honra é uma escolha. Eu escolho honrar quando eu entendo os princípios de Deus para a honra. Assim como eu escolho amar.
Eu jamais posso dizer para minha esposa: você tem que me amar, porque amar é uma escolha dela. A mesma coisa eu não posso dizer para alguém: você tem que me honrar, porque se eu disser isso, eu vou estar recebendo qualquer coisa menos honra, porque honra é algo que nasce dentro de nós. A honra, ela sai do seu interior para se materializar em uma ação. Quem exige honra não tem princípio de honra. Nós só recebemos a honra. Quando eu fui transferido para a reserva remunerada, eles fizeram uma cerimônia para mim. Para mim e para mais 2 amigos que estavam indo para a reserva. E ali o almirante, que era meu comandante, falou. E ele me deu uma plaquinha que eu tenho lá em casa, agradeceu pelos meus anos de serviço prestado. Ali eu estava mudando o ciclo da minha vida. Ele me honrou. Honrou o meu trabalho, a instituição, durante todos esses anos. Mas a honra que mais mexeu comigo, que mais me gratificou, foi quando aqueles que trabalhavam comigo disseram: sargento, nós vamos guardar os ensinamentos do Senhor para o resto das nossas vidas. Aquilo que o Senhor falava, as suas ações aqui, sempre vão estar conosco. Por quê? Porque eles entendiam. E eu nunca exigi deles honra. Eu nunca disse para eles: você tem que me chamar de sargento. Mas eles sempre me chamavam, pelo respeito que eles tinham por mim. Mas eles me honraram, quando eles disseram que o meu exemplo e o meu ensinamento vão ficar guardados. E hoje a maioria deles são sargentos. Todos eles, aliás, são sargentos. E eu tenho certeza que aquele exemplo e aquele ensinamento vão ficar no coração deles. Ficaram no coração deles. Então eu, como líder, quando eu sou honrado, esse benefício não vem sobre a minha vida, mas vem sobre a vida daquele que me honra. Então você precisa entender isso. Quando você honra alguém, quando você sente no seu coração que eu vou honrar fulano, porque eu vejo nele algo diferente, isso vai trazer benefícios para a sua vida. Isso vai trazer bênçãos para a sua vida. Os princípios da honra, eles devem ser ensinados todos os dias. Para que a pessoa, ela tenha a escolha e entenda por que ela está fazendo aquilo. Não é simplesmente uma palavra bonita, mas é um reconhecimento, é uma reverência àquela autoridade ou àquela pessoa. E automaticamente, quando você reverencia alguém constituído por Deus, seja lá em que área for, você está reverenciando aquele que o constituiu. Isso abre sobre a sua vida as janelas do céu. O tema da nossa igreja esse ano é céus abertos com honra. Eu entendo que a honra, ela abre as janelas do céu sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. A honra, ela é poderosa para mudar histórias. A palavra nos conta sobre Ana, uma mulher tremendamente atribulada. Por quê? Porque ela não tinha filhos, e a sua rival, a outra mulher de Elcana, Penina, ela tinha filhos, e ela zombava de Ana. E a palavra diz que um dia Ana estava angustiada, eles tinham ido a Jerusalém adorar, e ela estava no templo, chorando. E o sacerdote chegou, olhou para ela naquela aflição e disse: mulher, aparta-te de ti, você está bêbada já pela manhã. Mais ou menos isso que o sacerdote Eli disse para ela. E ela, com seu coração angustiado, ela disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher amargurada. Eu sou uma mulher que sofro.
E o sacerdote ouviu todo aquele lamento de Ana. E ele disse: vá, e que o Deus de Israel faça conforme o seu pedido. E no outro ano, Ana estava com Samuel em seus braços. No outro ano, ela recebeu a bênção. E não obstante de tudo isso, ela pegou a bênção que ela deu, que ela recebeu, e ela honrou a Deus. Ou seja, ela nada mais, nada menos que deu o seu filho para ser usado na presença de Deus. Você entende o poder de tudo isso? Ela podia ter dito para o sacerdote: meu Deus, eu estou aqui chorando, angustiada, e você vem para mim e diz que eu estou bêbada. Mas não. Ela simplesmente entendeu a posição do sacerdote. E ela contou para ele, como autoridade, toda a sua angústia. E ele a abençoou. E ela recebeu o milagre de Deus na sua vida. Esse é o princípio da honra. Aquelas pessoas na cidade de Jesus, elas não foram abençoadas porque elas olharam Jesus como filho do carpinteiro. Você vê na passagem que elas se maravilharam com a sua palavra. Elas ficaram: meu Deus, de onde vem essa sabedoria? Mas na mente delas, no coração delas, como pode alguém ser usado com a palavra dessa? Isso aí não é o filho do carpinteiro? Quem sabe alguém já disse isso para você? Quem sabe alguém já falou para você: você acha que Deus vai te usar? Deus, Ele usa quem Ele quer. Não é pelo merecimento nosso. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Wagner não é líder de jovem porque ele é bom. Mas nós estamos aqui porque Deus nos chamou. E Ele vê em nós algo que às vezes as pessoas não veem. Porque Ele enxerga o coração, querido. Ele enxerga o coração. E se nós entendermos esses princípios, eu tenho absoluta certeza que nós teremos a nossa vida transformada e muito mais abençoada do que nós somos. É a mesma coisa quando eu entendo o princípio do dízimo e da oferta. Você acha que Deus, Ele está interessado na tua oferta? Você acha que Deus, Ele precisa da tua oferta? Pergunta para você mesmo aí. Um Deus como o nosso, que criou os céus e a terra, você acha que Ele, como Deus, Ele precisa da sua oferta? Ele não precisa da sua oferta, porque se Ele precisasse da oferta, Ele tinha aceitado a oferta de Caim. Por que Ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Porque a oferta de Abel era uma oferta de coração. E a oferta de Caim era uma oferta de obrigação. Então Deus não quer a tua oferta por obrigação, mas Ele quer a tua oferta de coração. E através desse entendimento, Ele vai mudar a tua história. É disso que se trata a honra. A honra é algo do coração. Eu escolho honrar alguém e essa escolha muda a minha história. Deus não precisa de nossas ofertas, irmãos. O tempo precisa, como a pastora falou. Mas Deus é dono de tudo isso. E Ele nos usa. E Ele usa esse princípio, esse entendimento para abençoar as nossas vidas.
Você para e pensa, raciocina comigo. Se nós formos no Leblon, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde o metro quadrado é caríssimo, quantas pessoas ali são cristãs, são de Deus, têm uma vida consagrada a Deus? Então não se trata de dinheiro, porque se tratasse de dinheiro, esse povo todo seria pobre e miserável. Mas se trata de princípio. Quando eu entendo o princípio de Deus, as coisas se abrem para mim, para nossas vidas. E às vezes as pessoas são dizimistas, são ofertantes e não saem da dificuldade. Mas é por quê? É porque Deus não está abençoando? Não, é porque falta administração. Falta administração. Então nós precisamos ser racional nessas coisas. Existe um princípio que norteia as nossas vidas. E se nós seguirmos e entendermos esses princípios e praticarmos ele, e pode ser a partir de hoje, quem sabe você não pratica, você nunca praticou, mas a característica, eu acho, mais espetacular do ser humano, que o ser humano tem, é mudar, é ter uma atitude de mudança, mudar o pensamento, mudar o entendimento. Eu posso ter um entendimento hoje e amanhã eu posso ter outro. Por quê? Porque eu não sou um engessado, eu não sou alguém como um animal que é ensinado alguma coisa e ele segue fazendo aquilo ali pro resto da sua vida. Não, eu tenho uma característica que é um raciocínio lógico e eu posso mudar de atitude. E mudar de atitude é algo inteligente. Ainda que o mundo diga que é fraqueza, mudança de atitude é algo inteligente. Quando nós mudamos para melhor, quando nós mudamos para seguir os princípios do reino de Deus. Porque sem mudança e sem transformação, ninguém verá a Deus. E nós estamos aqui nessa manhã porque nós estamos nos preparando para o reino, para viver na eternidade. Eu quero estar com Jesus. Eu tenho certeza que você também quer estar. Senão você não estaria aqui. 1 Tessalonicenses 2,6 diz assim: da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honraria, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Nós não somos chamados para buscar honra. Nós somos honrados quando aquele que nos honra entende o princípio de Deus. Mas nós não fazemos as coisas para ter honra. Se eu faço as coisas para ter honra, eu posso ter qualquer coisa, menos honra. João 5,44 diz assim: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5,44. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Só oferece honra, irmãos, aquele que tem um coração agradecido, que tem um coração curado. Porque o orgulho, ele nos impede de honrar as pessoas. Eu acho que o maior impeditivo que nós temos hoje de honrar as pessoas é o orgulho. Porque nós temos dificuldade de reconhecer nas pessoas a grandeza de Deus. Nós temos dificuldade de reconhecer que aquela pessoa foi chamada por Deus. Nós temos dificuldade de reconhecer que Deus tem abençoado aquela pessoa e tem colocado sobre ela algo que eu quero para a minha vida. Em vez de eu me juntar a essa pessoa para me receber de Deus, eu me afasto dela e eu não a honro. E isso afasta a honra, a bênção de Deus das nossas vidas. Isso afasta as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Os vizinhos de Jesus, eles não foram abençoados porque eles não entenderam o princípio. Eles não entenderam quem estava diante deles.
Eles não entenderam o que Deus estava fazendo naquele lugar. Mas eu dou um desconto para eles, porque eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham algo precioso que nós temos hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu aceito a Cristo e Ele vem e faz morada em mim, esse Espírito, Ele trabalha diuturnamente para me aperfeiçoar. E Ele fala ao meu coração aquilo que não agrada e aquilo que agrada a Deus. E quando eu deixo esse Espírito trabalhar na minha vida, Ele vai me moldando. Ele vai me transformando. E Ele vai me aperfeiçoando. E quando Deus, Ele me aperfeiçoa para que eu, aperfeiçoado, possa ajudar a aperfeiçoar a outros. Quando Deus, Ele me cura interiormente, quando Ele limpa as minhas feridas interiores, Ele está me ajudando a ajudá-lo a limpar outras feridas. Porque ninguém que é ferido consegue curar alguém. O ferido, ele só fere. O ferido, ele é amargurado. E é por isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que mude o nosso coração, que transforme a nossa vida, que faça em nós a sua melhor obra, ainda que isso doa, ainda que isso seja difícil para mim, que estou sendo abençoado com a honra. Honrar, irmãos, é um ato de humildade. O orgulhoso, ele nunca vai conseguir honrar. Mas o humilde, ele sempre vai estar disposto a honrar. Quem honra, quem não honra, irmãos, ele deixa de receber de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque assim como a honra, ela abre os céus, as bênçãos de Deus sobre nós, a desonra, ela bloqueia as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. O texto que nós lemos nos mostra claramente isso. No final, Jesus disse que Ele não conseguiu fazer muitos milagres naquele lugar por conta da incredulidade daquele povo. Ou seja, eles preferiram olhar Jesus como filho do carpinteiro. Mas aqueles que, a grande maioria, mas aqueles que olharam Jesus como alguém que veio enviado de Deus para curar, para sarar, para transformar, para salvar, receberam a sua bênção. Então, quando eu deixo de honrar, eu deixo de receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Eles não receberam, por quê? Porque não olharam para as virtudes de Jesus, mesmo ouvindo uma mensagem poderosa, mas preferiram olhar para a origem dele. E não é a origem que nos faz, mas o que nos faz é aquele que habita dentro de nós. Não é a origem que determina o que Deus pode fazer através de uma pessoa, mas sim o Deus que habita dentro daquela pessoa. Nós somos humanos e nós olhamos a aparência. Nós muitas das vezes honramos aqueles que não merecem ser honrados, porque nós olhamos para a aparência. Quando Davi foi ser escolhido rei, passou todos os irmãos diante de Samuel. E Samuel dizia: deve ser esse, é forte. Tem mais alguém aí? Ah, tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Manda trazer ele agora. E o cuidador das ovelhas, que estava lá honrando a Deus com a sua harpa e fazendo o seu trabalho com cuidado, com zelo,
foi ungido rei sobre Israel. E o seu nome está escrito para a eternidade. Dele veio Jesus Cristo, da raiz de Davi, aquele que era simples, que estava lá no campo cuidando das ovelhas. Então Deus não olha a aparência, Deus não olha a sua posição social, Deus não olha o carro que você tem, o salário, o valor que você tem na conta corrente, mas Ele quer saber como é o teu coração. Ele quer saber como você é quando está você e Ele. Como o Sérgio é quando eu estou sozinho com os meus pensamentos. Quem sou eu? Quem eu sou na presença de Deus? Marcos 10, 41, 42 diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Essas promessas, elas são para aqueles que entendem o princípio da honra. Galardão é algo que Deus dá só para você. É seu. Ninguém tira. Às vezes as pessoas acham que uma boa casa é galardão. As pessoas acham que um bom salário é galardão. Não, filho. Isso é bênção temporal. Vai passar. Você não leva para a eternidade. Mas o galardão é seu. E vai ficar contigo para toda a eternidade. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa dele para nossas vidas. Quando você recebe um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o honra, você vai receber um galardão como se você fosse, ou seja, igual a ele. Grosseiramente falando, para que você entenda. Você entende a profundidade que tem a honra? É muito mais do que uma palavra. É muito mais do que eu dizer, eu vou honrar fulano, do que eu vou honrar ciclano. Não, é um princípio que abre as janelas de Deus, as janelas do céu sobre as bênçãos, e derrama as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. É um princípio poderoso de Deus. Há um risco e um perigo muito grande em desonrar as pessoas. Você vê que Davi, ele tinha um princípio no seu coração que de modo algum ele tocou na vida de Saul. Porque ele sabia que Saul tinha sido ungido por Deus. E não era ele, com a sua força, que ia tirar Saul do trono. Você entende, irmão? Ele já estava ungido rei sobre Israel. Ele já tinha recebido o óleo na sua cabeça. Ele podia dizer, não, vamos matar Saul. Quantas oportunidades ele teve de matar Saul? Mas Davi entendia que aquele que o ungiu era aquele que precisava tirar Saul do trono para que ele se sentasse. Deuteronômio 27:16 diz assim: maldito todo aquele que desonrar seu pai e a sua mãe. E para finalizar, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando a gente honra alguém, a gente trata alguém com reverência. Mas às vezes a gente desonra as pessoas
por tratá-la como algo comum. Às vezes, você pode desonrar o seu pai e a sua mãe por não tratá-lo com a devida honra a qual ele tem direito por ser seu pai ou sua mãe. A Bíblia diz que é maldito todo aquele que desonrar pai e mãe. E eu não desonro pai e mãe simplesmente quando eu respondo ele. Eu estou desonrando meu pai e a minha mãe quando eu trato como alguém comum, quando eu trato como eu trato um amigo da rua, quando eu trato como eu trato alguém do meu trabalho. Não, pai e mãe é autoridade. Pai e mãe tem que ser honrado como pai e mãe. A nossa sociedade está podre e ela vive dizendo que, e a gente vê nitidamente, todos os dias, em todos os sentidos, que a família não é algo importante. Mas a família é algo poderoso. E é através da família que nós aprendemos os princípios de honra. Se eu não honro meu pai e a minha mãe, eu vou levar esse tipo de atitude para o resto da minha vida. E eu não vou honrar ninguém. Se eu não tenho isso no meu coração, porque não importa, o problema é que às vezes, o meu pai e a minha mãe é isso, o meu pai e a minha mãe, não interessa o que eles são. Interessa que é seu pai e sua mãe. Amigo a gente escolhe, a igreja onde congregar a gente escolhe, mas pai e mãe a gente não escolhe. Uma boa esposa a gente pode escolher, um bom marido você pode escolher, mas pai e mãe a gente não escolhe. E eles não devem ser honrados porque eles fazem alguma coisa por nós, mas eles são honrados pela autoridade que eles têm como pai e mãe. Veja bem, para nós encerrarmos. A Bíblia fala que Davi estava entrando em Jerusalém, dançando feliz na presença de Deus. E Mical estava na janela, olhando. E no seu coração, ela desprezou Davi. Ela desprezou Davi. A gente tem que ter cuidado quando a gente tem um coração de crítica. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos a cair nesse tipo de erro. E a Bíblia fala que a partir daquele dia, Mical nunca mais teve filhos. A desonra deixa aquele que desonra estéril. Assim como a honra abre as portas, as janelas de bênção sobre a sua vida, a desonra te deixa estéril. Que nessa manhã você possa entender que esses princípios, eles são de vida e de morte. Que esses princípios são princípios que vão te levar ao melhor lugar que Deus, mas negligenciá-los pode te levar à ruína, pode te levar ao fracasso, pode te levar à dificuldade. Eu não venho aqui nessa manhã como profeta do caos, mas eu venho aqui nessa manhã para dizer para você que é preciso entender os princípios e os propósitos de Deus para a honra e a praticá-los, e Deus ele fará grandes coisas através da sua vida.